Três meninos de 5 anos estavam sentados em uma cabine no Leond, olhando para seus pratos de macarrão intocados. Eles eram os herdeiros da família criminosa Moretti, dona de bilhões. No entanto, não possuíam nada de valor, pois não tinham voz. Nenhuma palavra havia saído de seus lábios desde a noite em que o carro explodiu, a noite em que sua mãe morreu. Lucien Moretti, o homem mais temido de Chicago, trocaria todo o seu império por um único som deles. Ele estava prestes a desistir, a aceitar o silêncio como seu castigo eterno. Ele não sabia que a cura não estava no consultório de um médico ou em uma clínica de terapia da fala. Ela estava bem ali, escondida na mão trêmula de uma garçonete que ousou quebrar as regras e na mensagem secreta que ela deixou em um prato sujo. A chuva em Chicago não lavava as coisas, apenas tornou a sujeira mais escorregadia. Lucien Moretti saiu do Cadillac Escalade blindado, com movimentos precisos e predatórios. Ele ajustou as mangas de seu terno Brian feito sob medida, ignorando a chuva que batia em seus ombros. Atrás dele, três pequenas figuras saíram do carro, auxiliadas por Silas, chefe de segurança e amigo mais antigo de Lucien. Lau, Mateo e Rocco, os trigêmeos. Eles pareciam versões em miniatura de seu pai. Cabelos escuros, pele morena, olhos que pareciam ter visto demais para 5 anos de vida. Mas enquanto o silêncio de Lucien era uma arma, o deles era uma ferida. A mesa 4 está pronta, Sr. Moretti, gaguejou o maître, com o rosto pálido. Todos na cidade conheciam Lucien. Sabiam que o sindicato Moretti controlava as docas, os sindicatos e metade dos imóveis do centro a Gold Coast, mas também conheciam a tragédia. Lucien não acenou com a cabeça. Apenas seguiu em frente. O restaurante, o Gilded Fork, era um estabelecimento sofisticado na Rush Street, normalmente cheio de barulho, mas um silêncio tomou conta do salão quando a família Moretti entrou. O ar ficou pesado. Eles se sentaram em uma cabine privada nos fundos. Os meninos subiram no banco de couro, sentando-se em fila. Eles não ficaram inquietos, não brigaram por giz de cera. Simplesmente sentaram-se com as mãos cruzadas no colo, olhando fixamente para a toalha de mesa branca. O de sempre para os meninos? Perguntou Silas baixinho, de pé ao lado da cabine. Sim, disse Lucien, sua voz um murmúrio grave que vibrou através da mesa. E traga uma garrafa do 98 Baru. Deixe aberta. Lucien olhou para seus filhos. Fazia 11 meses desde a explosão na I-90. 11 meses desde que sua esposa Isabela havia sido levada. Os meninos estavam no banco de trás e milagrosamente saíram ilesos, protegidos pelo chassi reforçado. Mas os estilhaços psicológicos foram profundos. Ele contratou os melhores especialistas de Zurique, fonoaudiólogos de Nova York, terapeutas especializados em trauma que cobravam $5.000 americanos por hora. Nada. O diagnóstico era sempre o mesmo. Mutismo seletivo induzido por trauma grave. Eles tinham trancado suas vozes em um cofre e Lucien, o homem que podia invadir qualquer banco e decifrar qualquer código, não conseguia encontrar a chave. Ele sentiu uma onda familiar de raiva. Não por eles, mas por si mesmo. Ele era um rei sem herdeiros, um pai com fantasmas como filhos. Desculpe interromper. Uma voz suave quebrou sua concentração. Lucien olhou para cima. Uma garçonete estava ali. Não era a garçonete habitual. Ela parecia cansada, seu uniforme estava um pouco grande demais. Seu crachá estava ligeiramente torto, com o nome Sophie. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado, mechas castanhas caindo sobre os olhos que exibiam uma estranha mistura de medo e desafio. Onde está Marco? Perguntou Luciene, estreitando os olhos. Marco ligou dizendo que estava doente. Estou assumindo a sessão, disse Sophie. Ela não recuou diante do olhar dele, embora seus dedos estivessem brancos de tanto apertar o bloco de pedidos. Trouxe o espaguete aglio para os meninos, cortado em pedaços pequenos, sem salsa, como pediu. Ela colocou 3 tigelas na mesa. Os trigêmeos não levantaram os olhos, não reagiram ao cheiro de alho e azeite torrado. Apenas ficaram olhando para o centro da mesa. Lucien suspirou, esfregando as têmporas. Eles não vão comer. Leve embora. Eles nem olharam para a comida ainda, disse Sophie, e Luciene ergueu a cabeça bruscamente. Com licença. Silas deu um passo à frente, com a mão pairando perto do bolso do paletó. Sophie engoliu em seco, percebendo que acabara de responder ao diabo de Chicago. Só quero dizer que eles parecem entediados, senhor. Não com fome. Entediados e tristes. Eles estão traumatizados, disse Lucien friamente. Deixe-nos. Sophie hesitou. Ela olhou para os 3 meninos. Ela viu algo nos olhos de Rocco, o que estava mais à esquerda. Ele estava traçando o padrão dos veios da madeira da mesa com o dedo dela. Não era um olhar vazio.
Era concentração. Voltarei para ver como vocês estão. Ela sussurrou e se retirou para a cozinha. Lucien observou-a sair. Ela era insignificante, uma partícula de poeira em seu mundo. Ele voltou-se para os filhos. Leo, coma, por favor. Silêncio. O jantar prosseguiu como sempre. Lucien bebeu seu vinho. Os meninos empurravam a comida nos pratos com movimentos robóticos, comendo apenas o suficiente para sobreviver. O peso na mesa era sufocante. Era um túmulo, não um jantar. 40 minutos depois, Lucien pediu a conta. Ele estava farto. Mais uma noite de fracasso. Limpe a mesa, ordenou ele. Quando Sophie voltou, começou a empilhar os pratos. Ao pegar o prato de Rocco, sua mão roçou o menino. Ele não se afastou. Ela parou. Sophie era artista de profissão e trabalhava como garçonete para pagar as dívidas de jogo do pai. Ela via o mundo em linhas e formas e viu o modo como Rocco olhava para a mancha na borda do prato. Uma ideia, imprudente e estúpida, surgiu em sua mente. Ela pegou o bloco de notas do avental. Em vez de entregá-lo a Lucien, ela o virou para o verso de papelão em branco. Pegou um lápis de cera do copo intocado das crianças na mesa. "O que você está fazendo?" Luciene perguntou com voz ameaçadora. "Espere", ela disse. Rapidamente ela esboçou um desenho rudimentar, mas expressivo, de um leão. Mas o leão não tinha boca. Ela colocou o papelão na frente de Rocco. Em seguida, mergulhou o dedo no molho marinara que restava na borda do prato dele e desenhou uma boca sorridente no leão. Ela olhou Rocco nos olhos. "Ele não pode rugir a menos que você lhe dê uma voz." Lucien estava prestes a ordenar que Silas a expulsasse. Isso era uma zombaria. Era uma garçonete brincando de médico com seus filhos deficientes. Mas então Rocco se moveu. O menino, que não movia as mãos voluntariamente para nada além da sobrevivência básica há quase um ano, estendeu a mão. Ele mergulhou o dedo mindinho no molho vermelho. Lucien prendeu a respiração. Os sons do restaurante, o tilintar dos talheres, a música jazz se transformaram em um zumbido abafado. Rocco não desenhou no papel. Ele olhou para Sophie. Então, com a mão trêmula, traçou uma pequena linha irregular na borda do prato branco. Uma linha que subia e descia. Uma montanha? Um batimento cardíaco? Sophie se inclinou. Ela sussurrou tão baixo que apenas os meninos e Lucien puderam ouvir. "É aí que você está? No escuro?" Rocco assentiu. Ele assentiu. O coração de Lucien batia forte contra suas costelas como um pássaro preso. Era a primeira comunicação, o primeiro reconhecimento do mundo exterior. Sophie não parou. Ela olhou para os outros dois, Leo e Mateo. "Vocês também estão aí?" Leo mergulhou o dedo na fonte. Ele desenhou um círculo ao redor da linha irregular de Rocco, um escudo para protegê-lo. Sophie murmurou. Ela olhou para Lucien. Seus olhos estavam marejados. "Eles não são mudos porque não conseguem falar, Sr. Moretti. Eles são mudos porque estão em uma missão. Eles estão protegendo algo." "O quê?" Lucien perguntou com voz rouca. "Guardando o quê?" Sophie olhou de volta para o prato. O segredo. E então, pela primeira vez em 11 meses, um som veio da cabine. Não era uma palavra. Era um zumbido. Um zumbido baixo e vibrante da garganta de Mateo. "Uhum." Lucien olhou para o prato manchado. Para qualquer outra pessoa, parecia uma bagunça. Para ele, era um mapa. "Quem é você?" perguntou Luciene, olhando para a garçonete como se a visse pela primeira vez. "Sou apenas Sophie", disse ela, limpando a mancha da mão no avental. "E seus filhos estão com medo de algo que não está nesta sala." A viagem de volta à propriedade Moretti em Lake Forest foi diferente naquela noite. O silêncio no carro não era vazio. Era tenso. Lucien observou seus filhos pelo espelho retrovisor. Rocco estava olhando para o dedo, manchado com um leve tom vermelho da fonte. Lucien pegou o celular. Silas, chefe, a garçonete, Sophie Clark, quer um arquivo sobre ela. Tudo pronto até eu entrar pela porta da frente. Feito. A propriedade Moretti era uma fortaleza disfarçada de mansão. Muros altos, câmeras, guardas armados patrulhando o perímetro com Dobermans. Era para ser seguro, mas as palavras de Sophie o assombravam. Eles estão com medo de algo que não está nesta sala. Lucien serviu-se de um whisky em seu escritório. A sala cheirava a couro velho e tabaco. Silas entrou 10 minutos depois, com um tablet na mão. Sophie Clark, 24 anos, abandonou o Instituto de Arte de Chicago há 2 anos. O pai é Harold Clark, um conhecido jogador com dívidas para com a família Ritchie, do lado sul. A mãe faleceu quando ela tinha 10 anos, sem antecedentes criminais. Ela mora em um estúdio em Logan Square. Está atrasada no aluguel. Tem dívidas? Lucien anotou. Alavancagem. Ela está desesperada. Silas corrigiu.
Pessoas desesperadas são perigosas, Lucian. Elas podem ser compradas ou podem ser úteis. Lucian olhou para a janela, fixando o reflexo da sala. Os especialistas falharam, Silas. Os médicos falharam. Esta noite, uma garçonete com um lápis de cera e molho de macarrão fez Rocco acenar com a cabeça e Mateu cantarolar. Ela viu algo que os doutores não viram. O que você quer fazer? Traga aqui amanhã de manhã, às 9 horas. Chefe, trazer uma civil, especialmente uma mulher com dívidas para uma família rival, para o círculo interno. É um risco. Meus filhos já se foram, Silas. Não tenho mais nada a arriscar. Na manhã seguinte, Sophie Clark acordou com batidas na porta. Ela não ficou surpresa. Era o primeiro dia do mês. O senhorio queria o seu dinheiro. Ou talvez fossem os Ritchie e os Forcers à procura do pai dela. Ela abriu a porta, pronta para implorar por mais tempo. Em vez disso, encontrou 2 homens em fatos que custavam mais do que todo o seu prédio. Menina Clark, disse um deles. Era enorme, com uma cicatriz a percorrer-lhe a bochecha. Sim, o Sr. Moretti solicita a sua presença. Não era uma pergunta. Sophie sentiu o estômago dar um nó. O homem do restaurante, aquele assustador, ela o ofendeu? Era por causa da fonte na toalha de mesa? Tenho um turno às 11 horas, ela gaguejou. Seu turno está cancelado. Sua dívida com o senhorio está paga pelos próximos 6 meses. Por favor, venha conosco. O coração de Sophie disparou. Paga? 6 meses? Ela pegou seu casaco com as mãos tremendo. Ela não tinha escolha. Não se dizia não aos Moretti. A viagem até Lake Forest demorou 40 minutos. Quando os portões de ferro da propriedade se abriram, Sophie suspirou. Não era uma casa. Era um castelo, mas parecia frio. Pedra cinzenta, janelas escuras, uma prisão feita de diamantes. Ela foi conduzida a uma biblioteca com 2 andares de altura. Lucien Moretti estava ao lado da lareira. À luz do dia, ele era ainda mais intimidador. Era alto, com mais de 1,90 metros, ombros largos e um queixo que parecia esculpido em granito. Seus olhos eram escuros, inteligentes e completamente desprovidos de calor. Senhor Moretti, disse ela com uma voz fraca na sala cavernosa. Senhora Clark, ele se virou. Ele não estendeu a mão. Sente-se. Ela sentou-se na beirada de uma poltrona de veludo. Você tem um talento, ele disse sem rodeios. Com crianças, ou talvez apenas com as minhas, eu apenas percebo as coisas, ela disse. Minha mãe ficou doente por muito tempo antes de morrer. Aprendi a ler pessoas que não conseguiam falar muito. Lucien a observou. Ela estava nervosa, até mesmo apavorada, mas manteve o olhar fixo nele. Meus filhos têm mutismo seletivo desde que a mãe deles morreu. Lucien tomou um gole de café expresso. Quero que você os cure. Sophie piscou. Não sou médica. Sou garçonete. Faço desenhos. Os médicos são inúteis. Você conseguiu uma reação. Quero mais reações. Quero as vozes deles de volta. Senhor Moretti, com todo o respeito, não posso simplesmente... Vou pagar a dívida do seu pai com a família Ritchie. Lucian interrompeu. O herdeiro saiu dos pulmões de Sophie. O quê? 50 mil dólares? Eu pago hoje. Os capangas param de persegui-lo. Ele vive e eu pago a você 10 mil dólares por mês além disso. Você se muda para cá. Você se torna a babá deles, a tutora deles, o que for preciso. Era um acordo com o diabo. Ela sabia disso. A família Ritchie era composta por indivíduos desumanos. Eles haviam quebrado os dedos de seu pai na semana anterior. Essa era uma saída. Mas Luciene acrescentou, baixando o tom de voz. Existem regras. Você não vê nada. Você não ouve nada. Você não fala com ninguém fora destas paredes sobre o que acontece nesta casa. Se você me trair, Sophie, a dívida com os Ritchie será a menor das suas preocupações. Sophie olhou para o homem. Ele era assustador. Mas então ela pensou nos 3 meninos na cabine, o escudo desenhado na fonte. Eles estavam com medo. Eles estavam protegendo um segredo. E ela sentiu uma atração, não apenas pelo dinheiro. Ela queria saber qual era o segredo. Eu aceito, ela sussurrou. Luciana acenou com a cabeça uma vez. Ótimo, você começa agora. Eles estão na sala de jogos. Não me decepcione. Sophie saiu da biblioteca e desceu o longo corredor de mármore. Ela sentiu como se estivesse entrando na boca de uma fera. Encontrou a sala de jogos no final do corredor. Estava cheia dos brinquedos mais caros que o dinheiro podia comprar. Carros elétricos, conjuntos enormes de Lego, videogames. Leo, Mateu e Rocco estavam sentados no meio da sala. Não estavam brincando com os brinquedos. Estavam sentados em círculo, de frente uns para os outros. Quando Sophie entrou, todos se viraram ao mesmo tempo. Desta vez, seus olhos não estavam vazios. Estavam alertas. Rocco se levantou. Ele caminhou até um quadro branco no canto da sala.
Pegou um marcador preto. Desenhou uma mulher com cabelos longos. Sophie. Em seguida, desenhou um grande X sobre a boca dela. Ele se virou para ela com uma expressão séria no rosto. Colocou um dedo nos lábios. Shh. Sophie sentiu um arrepio percorrer sua espinha, que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Não era apenas trauma. Lucienne estava certo. Eles estavam protegendo algo. Tudo bem, Sophie sussurrou, fechando a porta atrás de si. Não vou contar, mas vocês têm que me mostrar. A primeira semana na propriedade Moretti foi um estudo em isolamento. Sophie se sentia menos como uma babá e mais como uma prisioneira em um hotel 5 estrelas. A casa era vasta, silenciosa e patrulhada por homens que a olhavam com desconfiança. Silas, o chefe de segurança, observava cada movimento seu, seus olhos a seguindo como um falcão sempre que ela entrava ou saía de um cômodo. Mas o berçário era seu domínio. Era o único lugar onde a tensão sufocante da casa parecia diminuir, mesmo que apenas um pouco. Sophie não tentou forçar os trigêmeos a falar. Ela sabia que não adiantaria. Em vez disso, ela trouxe materiais. Não os materiais de arte caros e esterilizados que Lucienne havia comprado, mas coisas bagunçadas. Tintas para pintar com os dedos, carvão, argila, rolos enormes de papel manteiga que ela colou nas paredes. Vamos fazer bagunça, disse ela na terça-feira, e não vamos limpar até que tenhamos vontade. Léo, o protetor, parecia cético. Mateo, o sensível, parecia interessado. Rocco, o observador intenso, apenas pegou um punhado de carvão preto. Durante 3 dias eles apenas desenharam. Sophie desenhou com eles. Ela desenhou o horizonte de Chicago, desenhou o rosto irritado da garçonete do restaurante, desenhou uma imagem de si mesma tropeçando em um gato. Mateo riu. Foi um som silencioso, sem fôlego, mas foi uma risada. Na quinta-feira, a atmosfera mudou. Lucian estava fora há 2 dias a negócios, um eufemismo que Sophie sabia envolver violência e dinheiro. Quando ele voltou, a casa parecia mais tensa. Os guardas estavam mais alertas. O ar estava mais pesado. Sophie estava no berçário, ajoelhada no chão com Rocco. Ele estava desenhando algo repetitivo várias vezes. Um pássaro vermelho. Não era um pássaro biológico. Era angular, afiado. Parecia um logotipo. O que é isso? Perguntou Rocco Sophie suavemente. Rocco congelou. Ele olhou para a porta. A maçaneta girou. Os meninos imediatamente se afastaram do papel, correndo para o canto da sala, onde se amontoaram. Sophie se levantou, limpando o carvão das mãos. Não era Lucien. Um homem que ela nunca tinha visto antes entrou. Ele era mais jovem que Lucien, talvez com cerca de 30 anos, com um sorriso chamativo que não chegava aos olhos. Ele usava um terno um pouco chamativo demais, um relógio de ouro um pouco grande demais. Então esta é a milagreira, disse o homem com voz suave. Sou Sophie, Dante Moretti, primo de Lucien. Ajudo a cuidar da logística. Ele entrou na sala, seus olhos examinando os desenhos na parede. Ele parou no esboço a carvão em que Rocco estava trabalhando. Sophie percebeu que Rocco estava tremendo. Lau se colocou na frente do irmão, com os pequenos punhos cerrados. Eles desenharam isso? Perguntou Dante, apontando para a forma vermelha. Seu tom era casual, mas sua postura havia endurecido. Eles desenham muitas coisas, disse Sophie, colocando-se entre Dante e a parede. São apenas formas abstratas. Eles são crianças. Dante voltou seu olhar para ela. Era frio, predatório. Lucien acha que você pode consertá-los. Eu acho que é um desperdício de dinheiro. Coisas quebradas devem ser descartadas, você não acha? Eles não são coisas, disse Sophie, sua voz trêmula, mas firme. Eles são meninos e não estão quebrados. Eles estão se curando. Dante se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Ela podia sentir o cheiro de colônia cara e fumaça de cigarro velha. Tenha cuidado, Sophie. Esta casa devora pessoas, especialmente coisinhas bonitas que fazem muitas perguntas. Dante. A voz veio da porta. Era baixa, trovejante. Lucienne estava ali. Ele ainda estava com o casaco, com a chuva pingando da bainha. Ele parecia exausto, mas o olhar que lançou ao primo era de puro assassinato. Saia do berçário, ordenou Lucien. O sorriso de Dante voltou, falso e brilhante. Só estava verificando o chefe do sobrinho e a nova ajudante. Ela é agitada. Fora. Dante piscou para os meninos apavorados e saiu. Lucien observou-o ir embora. Depois virou-se para Sophie. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele olhou para os meninos, depois para o desenho na parede. O que é isso? Perguntou Lucien, apontando para o pássaro vermelho. Rocco estava desenhando, disse Sophie. Você reconhece? Lucien estreitou os olhos. Não, parece um falcão ou uma fênix.
Ele caminhou até os meninos. Ajoelhou-se, ignorando o tecido caro de suas calças sociais no chão bagunçado. Léo, Matel, Rocco, a voz de Lucien era gentil. Um contraste gritante com a forma como ele falava com Dante. O tio Dante assustou vocês? Os meninos assentiram. Ele não vai machucar vocês. Eu prometo. Lucien beijou cada um deles na testa. Foi um momento de ternura chocante, vindo de um homem conhecido como o açougueiro de Chicago. Ele se levantou e olhou para Sophie. Jantar hoje à noite, às 20 horas, depois que eles estiverem dormindo. Precisamos conversar. Eu costumo comer na cozinha, disse Sophie. Hoje à noite não. O jantar foi servido na sala de jantar principal, um espaço grande o suficiente para receber uma cúpula. Sophie se sentiu ridícula em seu vestido simples de malha, sentada à frente de Luciene na mesa de mogno de 6 metros. Eles comeram em silêncio por um tempo. Sophie estava cutucando seu prato. Você não gostou? Perguntou Luciene. Está delicioso. Só não estou acostumada a ser servida. Lucien sinalizou para a equipe sair. As pesadas portas se fecharam, deixando-os sozinhos sob o lustre de cristal. Dante é ambicioso, disse Lucien, indo direto ao ponto. Ele acha que eu sou fraco porque estou de luto. Ele acha que meus filhos são fracos porque são silenciosos. Ele os assustou, Lucien. Não foi apenas o tio que os assustou. Foi específico. Quando ele olhou para aquele desenho, o pássaro vermelho, Lucien girou sua taça de vinho. Pedia a Silas para verificar todas as facções rivais, todas as marcas de gangues, todos os logotipos corporativos na área dos 3 estados. Nada combina com aquele formato. Talvez não seja um logotipo, disse Sophie. Talvez seja um enfeite de capô, uma tatuagem. Lucien fez uma pausa. Ele olhou para ela com um novo respeito. Você acha que eles viram algo na noite do acidente? Acho que eles viram tudo, sussurrou Sophie. Os médicos dizem que eles bloquearam isso. Não acho que eles bloquearam. Acho que estão guardando isso. Eles têm medo de que, se falarem, a coisa ruim aconteça novamente. Lucien colocou o garfo na mesa. O metal bateu ruidosamente contra a porcelana. O relatório da polícia disse que foi uma falha mecânica. A linha de freio se rompeu. O carro saiu da ponte. Você acredita nisso? Eu sou um chefe da máfia, Sophie. Não acredito em acidentes. Os olhos de Lucien eram túneis escuros, mas meu carro foi verificado naquela manhã. Silas mesmo verificou. Se alguém sabotou, foi alguém que tinha acesso à garagem. Alguém como Dante? Sophie arriscou perguntar. Lucien cerrou os dentes. Dante é da família. Em nosso mundo, a família é a única coisa que mantém você vivo. Se eu não posso confiar na família... Caim e Abel eram família, Sophie rebateu. Lucien a encarou por um segundo. A tensão era elétrica. Ele não a via mais como uma funcionária. Ele a via como uma mulher que o desafiava. Você tem um pouco de sangue no lábio, ele disse suavemente. Sophie corou e foi limpá-lo, mas Lucien se esticou sobre a mesa. Seu polegar roçou o canto da boca dela. Sua pele era áspera, calejada, mas seu toque era incrivelmente leve. Sophie parou de respirar. Sophie, ele sussurrou, você é perigosa para mim. Por quê? Porque você me dá esperança. O momento foi interrompido por um barulho alto vindo do andar de cima. Lucien se moveu antes mesmo de Sophie processar o som. Ele sacou uma arma de um coldre debaixo da mesa. Sophie nem sabia que ela estava lá e correu em direção à escada. Sophie correu atrás dele. Eles invadiram o quarto das crianças. O quarto estava escuro. Os trigêmeos estavam acordados, em pé no meio do quarto, apontando para a parede. Um abajur havia sido jogado contra a parede, quebrando-se. Mas não era uma birra. Eles estavam tentando acertar alguma coisa. Léo apontava freneticamente para a grade de ventilação no alto da parede, perto do teto. O que é isso? Perguntou Lucien, procurando por intrusos no quarto. Silas e 2 outros guardas invadiram o quarto atrás deles, com as armas em punho. Rocco correu para Sophie. Ele puxou sua mão, levando-a em direção à parede. Ele gesticulou, tirando algo e ouvindo. A ventilação, disse Sophie. Verifique a grade de ventilação. Silas pegou uma cadeira e subiu. Ele usou uma faca para desparafusar a grade. Ele enfiou a mão dentro, tateando o duto empoeirado. Ele retirou a mão. Na palma dele havia um pequeno dispositivo preto, um transmissor, um microfone oculto. A sala ficou em silêncio sepulcral. Lucien pegou o dispositivo. Ele o examinou. Seu rosto não demonstrava raiva, demonstrava uma calma assustadora. Está ativo, disse Lucien baixinho. Alguém tem ouvido tudo. As sessões de terapia, os meninos brincando, nossas conversas. Sophie percebeu, com o sangue gelando nas veias. Hoje à noite, durante o jantar, Lucien esmagou o dispositivo na mão.
Silas vasculhou toda a casa, todos os cômodos, todas as luminárias. Agora? Silas assentiu, com o rosto pálido. Chefe, este dispositivo é de nível militar. Não é tecnologia da família Ritchie. É de alta qualidade. Não me importa quem o fabricou. Quero saber quem o colocou aqui. Lucian virou-se para os meninos. Eles estavam encolhidos juntos novamente, mas desta vez não estavam apenas com medo. Pareciam expectantes. Mattel deu um passo à frente. Ele caminhou até a pilha de legos no chão. Começou a construir. Sophie e Lucienne observavam. Mattel construiu um carro preto. Em seguida, construiu uma forma vermelha menor. Colocou a forma vermelha sob o carro preto. Depois, pegou uma figura de Lego. Pintou o rosto com um marcador vermelho. Colocou a figura ao lado do carro. Rosto vermelho? Perguntou Sophie. Mattel abanou a cabeça. Apontou para o desenho a carvão na parede. O pássaro vermelho. Depois, apontou para o homem de Lego com o rosto vermelho. O homem com o pássaro vermelho? Perguntou Sophie. Mattel acenou vigorosamente com a cabeça. O homem com o pássaro vermelho colocou algo debaixo do carro. Lucienne traduziu a sua voz oca. A bomba. Quem é o homem com o pássaro vermelho? Sophie perguntou. Lucienne olhou para Silas. Alguém na equipe tem uma tatuagem de pássaro vermelho ou um anel? Ninguém, disse Silas. Conheço todas as marcas de todos os homens que empregamos. Não. Sophie olhou para o boneco Lego novamente. Mattel havia desenhado o vermelho não apenas no rosto, mas especificamente no pescoço. É uma tatuagem no pescoço, disse Sophie. Ou talvez um lenço. De repente, uma lembrança passou pela mente de Sophie. Lucienne, disse ela com a voz trêmula. Quando Dante estava aqui, ele usava um terno e uma camisa de gola alta. Mas quando ele se inclinou para me ameaçar, a gola se moveu. Lucienne virou-se lentamente para ela. Eu vi algo vermelho, disse Sophie. No pescoço dele, logo abaixo da orelha. Achei que fosse uma erupção cutânea ou uma marca de nascença. Lucienne olhou para Silas. Traga Dante para o armazém agora. Ele está no jogo de pôquer no West Loop hoje à noite, disse Silas. Leve a equipe. Levante-o. Espere. O grito não veio de Lucienne ou Sophie. Veio do canto da sala. Todos congelaram. Leia estava parada ali. Sua boca estava aberta. Seu rosto estava contorcido pelo esforço. Os músculos do pescoço estavam tensos. N. O menino que não falava há um ano forçava o ar a passar pela garganta contraída pelo trauma. Não. Léo gritou, a palavra saindo dele como algo físico. Ele correu para Lucienne e agarrou sua perna. Ele balançou a cabeça violentamente. Não. Lucienne caiu de joelhos. Léo, você falou, filho. Por que não? Por que eu não deveria pegar Dante? Léo agarrou um giz de cera. Ele se apressou para pegar o papel. Ele desenhou a casa. Ele desenhou fogo ao redor dela. Ele desenhou bonecos de Lucienne, Silas e os guardas indo embora. Então ele desenhou o homem Redbird entrando na casa. É uma armadilha, Sophie percebeu, interpretando os rabiscos frenéticos. Se você sair da casa, se levar seus homens para pegar Dante, a casa ficará vulnerável. Eles querem que você saia, disse Sophie, olhando para Lucienne. O inseto. Eles ouviram quando o encontramos. Eles sabem que o jogo acabou. Eles querem atrair você para fora para que possam entrar. Entrar para quê? Perguntou Silas. Léo apontou para si mesmo, depois para seus irmãos. Para terminar o trabalho, sussurrou Lucienne. Eles não queriam apenas matar Isabela. Eles queriam matar os herdeiros. Queriam exterminar a linhagem. Lucienne levantou-se. O gelo nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por um inferno. Silas, cancele a ordem. Tranque a propriedade. Código preto. Ninguém entra. Ninguém sai. Ative as defesas do perímetro. Sim, chefe. Lucienne virou-se para Sophie. Leve os meninos. Vão para a sala segura na cave. Não abram a porta a ninguém, exceto a mim. Nem mesmo ao Silas. Só a mim. O que você vai fazer? Sophie perguntou, segurando as mãos do menino. Vou receber meu primo, disse Lucienne, engatilhando a arma. Se ele quiser entrar, vou deixar a porta da frente aberta. A sala segura ficava atrás de uma parede falsa na adega. Estava abastecida com comida, água e monitores que mostravam todas as câmeras da propriedade. Sophie sentou-se no chão com os trigêmeos. Eles estavam calmos agora, estranhamente calmos. Eles haviam entregue sua mensagem. Eles haviam quebrado o silêncio para salvar o pai. Vocês são tão corajosos. Sophie sussurrou, abraçando-os. Leo, eu ouvi você. Você nos salvou. Leo parecia cansado, mas conseguiu esboçar um pequeno sorriso orgulhoso. Nos monitores, Sophie assistiu ao pesadelo se desenrolar em alta definição em preto e branco. Ela viu as luzes do perímetro se apagarem. A propriedade mergulhou na escuridão.
Em seguida, os flashes dos canos das armas. Homens invadiam o muro. Não eram apenas bandidos de rua, mas profissionais. Eles se moviam com precisão tática. Mas Lucien estava pronto. Sophie observou Lucien se mover pelos corredores de sua própria casa como um fantasma. Ele não era apenas um criminoso rico. Ele era um soldado. Ele usava as sombras. Na câmera da ala leste, ela viu Dante. Ele liderava uma equipe de 6 homens. Ele não estava sorrindo agora. Ele segurava um fuzil de assalto e se movia em direção às escadas. Ele está indo para o berçário, sussurrou Sophie. Ele acha que estamos lá em cima. Ela viu Dante chutar a porta do berçário, disparando balas nas camas vazias. A visão fez seu vômito subir pela garganta. Se eles não tivessem se movido, Dante gritou em frustração, sua voz abafada pela falta de áudio na transmissão. Ele se virou para seus homens e apontou para baixo. Porão. Eles sabem, Sophie suspirou. Eles sabem sobre a sala segura. Ela olhou para a pesada porta de aço. Era para ser impenetrável, mas Dante era da família. Ele provavelmente sabia os códigos. Ele provavelmente sabia como contornar o sistema. Sophie olhou ao redor da sala. Não havia armas, apenas caixas de água e cobertores. Ok, disse Sophie, com a voz trêmula. Meninos, me escutem. Vamos brincar de um jogo. Esconde-esconde. O melhor jogo de esconde-esconde de todos os tempos. Ela abriu uma escotilha de ventilação na parte de trás da sala segura. Pequena demais para um adulto, mas grande o suficiente para crianças de 5 anos. Rastejem para lá. Continuem até verem luz. É a ventilação do jardim. Corram para a estufa. Escondam-se debaixo das mesas de jardinagem. Não façam barulho. Não, Rocco abanou a cabeça. Agarrou a mão de Sophie. Não a ia deixar. Tem de ir, gritou Sophie, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Sou demasiado grande. Vou segurar a porta. Vocês têm que se salvar uns aos outros. Léo, proteja seus irmãos. Mateo, fique quieto como um rato. Rocco, fique de olho em tudo. Eles hesitaram. Vão, ela sussurrou. Os meninos entraram na ventilação. Sophie recolocou a tampa no lugar, bem quando a fechadura eletrônica da porta do quarto seguro apitou. Bip, bip, bip. Alguém estava ignorando o código. Sophie pegou uma garrafa de vinho pesada da prateleira do lado de fora da ventilação. Ela a havia pegado antes de fechar os meninos lá dentro. Era uma arma ridícula contra armas de fogo, mas era tudo o que ela tinha. A porta de aço rangeu e se abriu com um chiado. Dante estava ali. Ele parecia enlouquecido. Seu terno estava rasgado, seu rosto coberto de poeira. Onde eles estão? Ele rosnou entrando na sala. Ele olhou ao redor do pequeno espaço. Ele viu os cobertores vazios. Ele viu Sophie parada sozinha, segurando uma garrafa de Barolo 1998 como um bastão. Você os escondeu, Dante riu. Um som cruel e irregular. Garota esperta. Mas esta sala é um beco sem saída. Não há outro lugar para ir. Ele levantou a arma, apontando-a para o peito dela. Diga-me onde eles estão e eu farei isso rápido. Não diga, e eu vou me divertir com você antes de encontrá-lo sozinho. Sophie ficou de pé, ereta. Ela pensou em seu pai, em sua carreira artística fracassada, na vida sem sentido que levara antes desta semana. E então pensou nos 3 meninos que aprenderam a confiar nela. Vá para o inferno, Sophie cuspiu. Dante sorriu. As damas primeiro. Ele apertou o dedo no gatilho. Bang! O tiro foi ensurdecedor na pequena sala de concreto. Sophie recuou, esperando pela dor, esperando pela escuridão. Mas ela não caiu. Os olhos de Dante se arregalaram. Ele olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava pelo seu peito. Ele tossiu, sangue espirrando em seu queixo. Ele caiu para a frente, revelando Lucien parado na porta atrás dele. A arma de Lucien estava fumegando. Seu rosto era uma máscara de devastação absoluta. Ele acabara de matar seu próprio parente. Lucien passou por cima do corpo de Dante. Ele nem sequer olhou para ele. Ele correu para Sophie, agarrando seus ombros. Onde eles estão? Onde estão os meninos? Na ventilação. Sophie soluçou, apontando. Eu os mandei para a estufa. Lucien a puxou para seus braços. Não era um abraço romântico. Era uma âncora. Ele a segurou com tanta força que ela não conseguia respirar, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele estava tremendo. Você os salvou. Ele sussurrou em seus cabelos. Você os salvou, Lucien? Disse Sophie, afastando-se. Dante tinha a tatuagem. Eu vi quando ele caiu. Um pássaro vermelho em seu pescoço. Eu sei, disse Lucien, sombrio. Mas Dante não é a cabeça da cobra. Ele era apenas o braço forte. O que você quer dizer?
Lucien caminhou até o corpo de Dante. Ele enfiou a mão no bolso do homem morto e tirou um telefone. Ele estava vibrando. Lucien atendeu, colocando no viva-voz. Está feito? Perguntou uma voz que Sophie reconheceu. Era uma voz refinada, mais velha, culta. A babá está morta. Os pirralhos se foram? Lucien olhou para o telefone. Alô, juiz? E a linha caiu imediatamente. Lucien olhou para Sophie. Era o juiz Holloway, o amigo mais antigo do meu pai. O homem que cuida de todos os nossos assuntos legais. O homem que detém as chaves do fundo familiar. Por quê? Sophie perguntou. Porque se meus filhos morrerem, o fundo reverte para o executivo. Lucien percebeu. Para ele? Lucien olhou para a ventilação onde seus filhos haviam se escondido. A guerra não acabou, Sophie, disse Lucien, com a voz dura como diamante. Ela apenas começou. Mas agora sabemos contra quem estamos lutando. Ele pegou a mão dela. Venha. Precisamos resgatar nossos meninos. Enquanto corriam em direção à estufa, Sophie percebeu algo. Ela não era mais apenas a babá. Ela fazia parte da família e estava apaixonada pelo monstro de Chicago. A estufa estava fria. Os vidros estavam embaçados com a condensação da noite úmida e o calor do fogo que queimava na casa principal atrás deles. Luciene encontrou seus filhos encolhidos sob uma bancada coberta de terra, com os olhos arregalados refletindo as luzes piscantes dos carros da polícia que se aproximavam. Carros que Silas havia chamado não para prendê-los, mas para limpar a bagunça. Lucien não os levou de volta para a casa principal. Agora era uma cena de crime, um santuário violado. Em vez disso, ele conduziu Sophie e os meninos para uma van preta indefinida que estava esperando na saída de serviço dos fundos. Para onde estamos indo? Perguntou Sophie, limpando a sujeira da bochecha de Rocco com a barra de seu vestido rasgado. Suas mãos tremiam, a adrenalina do cerco dando lugar a um choque frio. Para o único lugar que não vai procurar, disse Lucien, com os olhos grudados em um tablet, onde digitava comandos furiosamente. O lado sul, o antigo bairro. Eles dirigiram em silêncio por 40 minutos, deixando os gramados bem cuidados de Lake Forest para trás e entrando no asfalto rachado e nas estruturas industriais abandonadas dos bairros esquecidos de Chicago. Pararam em um armazém reformado que parecia abandonado por fora. Grafites cobriam as paredes de tijolos. As janelas estavam gradeadas. Por dentro, no entanto, era uma fortaleza. Era a primeira base de operações de Lucien, o lugar onde ele havia construído seu império antes dos ternos e dos jantares da alta sociedade. Cheirava a papel velho, óleo de arma e memórias. Não é grande coisa, disse Lucien, trancando a pesada porta de aço atrás deles. Mas está fora da rede, sem câmeras conectadas à internet, sem fechaduras digitais que possam ser hackeadas. Apenas aço e pedra. Os meninos olharam ao redor, fascinados. Não era uma mansão estéril. Era corajosa. Era real. Sophie acomodou os meninos em um sofá de couro que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Ela encontrou um kit de primeiros socorros no banheiro e voltou para a sala principal. Luciene estava parado perto da janela, espiando pela persiana a rua vazia abaixo. Ele havia tirado o paletó. Sua camisa branca estava manchada de sangue. O sangue de Dante. Sente-se, Sophie ordenou suavemente. Luciene olhou para ela. Ele parecia pronto para discutir, para continuar andando de um lado para o outro, para continuar planejando a guerra. Mas, vendo a determinação nos olhos dela, ele se sentou em uma cadeira. Sophie começou a limpar o corte superficial em sua bochecha, onde um caco de vidro da lâmpada do berçário o havia arranhado. Juiz Holloway, disse Sophie, o nome com gosto de cinza. Por que ele? Ele é um juiz, um pilar da comunidade. Ele era o advogado do meu pai, explicou Lucien, com a voz áspera. Ele ajudou a construir o Moretti Trust. Ele sabe onde todos estão enterrados, literal e financeiramente. Quando Isabella morreu, Holloway foi o primeiro a me ligar. Ele parecia tão abalado com isso. Lucien riu amargamente. Ele provavelmente estava comemorando. Ele sabia que se eliminasse minha linhagem, a cláusula de curador do Trust seria acionada. Ele obteria o controle dos ativos, bilhões de dólares, até que um novo herdeiro pudesse ser estabelecido, o que nunca aconteceria se eu também estivesse morto. Ele é um monstro, sussurrou Sophie, aplicando um curativo. Ele é pior. É um monstro com um distintivo e um martelo. Ele é intocável, Sophie. Se eu matar um juiz da Suprema Corte, o governo federal vai lançar um inferno sobre minha família. Não posso simplesmente atirar nele como fiz, Dante. Então, precisamos de provas, disse Sophie. Provas reais, não apenas um palpite. O microfone na parede foi destruído. Dante está morto.
Os homens que ele enviou eram mercenários sem identificação. Não temos nada. Temos os meninos, disse Sophie. Lucian olhou para o sofá. Os trigêmeos estavam dormindo, amontoados uns sobre os outros como cachorrinhos. Eles não podem testemunhar, Sophie. Eles têm 5 anos e são mudos. Eles não são mudos, corrigiu Sophie. Leo falou. Ele disse, não, eles estão encontrando suas vozes, Lucian, mas precisam de um motivo para usá-las. Na manhã seguinte, o armazém estava cheio do cheiro de bacon. Silas havia chegado com suprimentos e roupas limpas. Ele parecia sombrio. A imprensa está divulgando a história de uma invasão domiciliar na propriedade, Silas relatou. Holloway já está distorcendo os fatos. Ele fez uma declaração esta manhã pedindo leis mais rígidas contra o crime organizado. Ele está usando o ataque que ordenou para impulsionar seu perfil político. Lucian bateu com o punho na mesa de metal. Ele está zombando de mim. Sophie estava sentada no chão com os meninos. Eles estavam desenhando novamente, mas desta vez não eram formas abstratas. Mateo estava desenhando um prédio, um grande prédio cinza com pilares. Rocco estava desenhando um homem com uma túnica preta. Leo estava desenhando o pássaro vermelho novamente, mas desta vez ele o desenhou na mão do homem. Um anel. Lucien, Sophie chamou. Venha ver isso. Lucien se aproximou. Ele olhou para o desenho de Leo. Um anel? Holloway usa um anel? Sophie perguntou. Ele estudou em Yale. Ele usa um anel de formatura. Não. Sophie apontou para o desenho. Leo desenhou o pássaro no anel. É um anel de signatário. Pedra vermelha e aliança de ouro. Lucian franziu a testa. Nunca o vi usando um anel assim. Talvez ele não o use no tribunal. Sophie refletiu. Talvez ele só o use quando está com eles. As pessoas que fazem o trabalho sujo dele. Sophie pegou seu celular. Um celular descartável que Silas lhe dera. Ela procurou por juiz Holloway Gala. Olha, disse ela, percorrendo as imagens. Aqui está ele no jantar da Ordem dos Advogados. Sem anel. Aqui está ele no torneio de golfe beneficente. Sem anel. Ela continuou percorrendo as imagens. Então parou. Espere, olha essa. É de 5 anos atrás. Uma arrecadação de fundos privada para a Chicago Heritage Foundation. Ela ampliou a imagem da mão de Holloway, que segurava uma taça de champanhe. Lá estava, um anel de ouro pesado com uma pedra cornalina esculpida com um pássaro, um falcão vermelho. Chicago Heritage Foundation, Lucian leu a legenda. Isso é uma fachada. É um clube de dinheiro antigo. Meu pai costumava falar sobre isso. Ele dizia que eles eram a verdadeira máfia, aqueles que não portavam armas porque eram donos da polícia. Se ele usa esse anel, disse Sophie, com a mente a mil, significa que tem orgulho nisso. É o seu símbolo de autoridade. Então, Sophie levantou-se e começou a andar pela sala. Se os rapazes viram o anel, significa que estavam lá pessoalmente na noite do acidente. Lucian ficou imóvel. Ele disse-me que estava em Washington nesse fim de semana. Ele estava a mentir. Os meninos o viram. Eles viram o anel na mão que talvez tenha aberto a porta do carro ou mexido nos freios. Lucian olhou para seus filhos. Leo, você viu o homem com o anel no carro? Leo olhou para o pai. Seu lábio tremia. Ele assentiu. Ele estava lá, sussurrou Sophie. É por isso que eles estão tão apavorados. Não era um mecânico sem rosto. Era o homem simpático que visitava a casa deles. O homem que lhes deu doces. Ele os traiu. Se ele estava lá, disse Lucien, sua voz baixando para um sussurro mortal. Então há imagens, as cabines de pedágio, as câmeras de trânsito perto da ponte. Se eu soubesse a hora exata. Silas, gritou Lucien. Pegue os registros de trânsito da I-90 de 14 de novembro. Procure o carro particular de Holloway, um Lincoln Town Car. Estou nisso, disse Silas, estalando os dedos. E Sophie? Lucian virou-se para ela. Você tem um plano. Posso ver isso em seu rosto. Você tem aquele olhar que dá antes de fazer algo imprudente. A Heritage Foundation está organizando seu grande baile anual amanhã à noite, disse Sophie, segurando seu telefone. No Art Institute. Holloway é o convidado de honra. Ele receberá o prêmio de homem do ano. E nós vamos invadir, disse Sophie. Mas não com armas, com arte. O Art Institute of Chicago era um templo da cultura banhado por uma luz dourada para a gala da Heritage Foundation. A elite da cidade estava lá. Senadores, CEOs, socialites cobertos de diamantes e no centro de tudo, segurando uma taça de champanhe, estava o juiz Arthur Holloway. Ele parecia um patriarca benevolente, cabelos grisalhos, um smoking que lhe caía perfeitamente, um sorriso que prometia estabilidade e ordem. Ele olhou para o relógio.
Estava esperando uma ligação confirmando que Lucien Moretti havia sido encontrado morto em alguma vala. Juiz Holloway, exclamou a dona. O discurso que o senhor fez sobre limpar a cidade. Inspirador. Obrigado, Margaret, disse Holloway suavemente. Todos nós devemos fazer nossa parte para remover a mancha dos elementos criminosos de nossas ruas. De repente, as luzes do grande salão piscaram e se apagaram. A multidão murmurou. Um holofote iluminou a escadaria principal. A música começou a tocar. Não era o quarteto de cordas que havia sido contratado, mas algo mais pesado, operístico, dramático. Lucien Moretti apareceu no topo da escada. A sala ficou boquiaberta. Ele deveria estar escondido ou morto. Em vez disso, vestia um smoking que fazia todos os outros homens na sala parecerem garçons. Ele desceu as escadas com a graça de uma pantera. E em seu braço não estava uma debutante, mas Sophie Clark. Ela usava um vestido de seda vermelho-sangue que fluía ao seu redor como fogo líquido. Ela parecia majestosa, feroz e totalmente destemida. O sorriso de Holloway vacilou. Ele deu meio passo para trás. Senhoras e senhores, a voz de Lucien ressoou sem microfone, ecoando sem esforço pelo salão silencioso. Peço desculpas pela interrupção, mas soube que um velho amigo de meu pai seria homenageado esta noite. Não poderia perder isso. Ele caminhou direto em direção a Holloway. A multidão se abriu como um mar vermelho. Os seguranças avançaram, mas Silas e uma dúzia de soldados moretianos vestidos de terno saíram das sombras das colunas, bloqueando-os. Era um impasse em smokings. Lucien, disse Holloway com a voz tensa. Este é um evento privado. Você não é bem-vindo. Tenho um presente para você. Arthur, disse Lucienne, parando a 3 metros de distância. Uma obra de arte, Sophie. Sophie deu um passo à frente. Ela segurava uma grande pasta. Colocou-a em um cavalete que exibia a lista do leilão. Meus filhos têm sido muito prolíficos ultimamente. Lucien disse que eles queriam que você visse o trabalho mais recente deles. Sophie abriu a capa da pasta. Não era um desenho infantil. Na verdade, não. Sophie havia pegado os esboços do menino e os refinado, combinando-os em uma obra enorme e aterrorizante de mídia mista. Mostrava um carro preto girando em uma ponte. Mas no reflexo da janela do carro, pintado com detalhes hiperrealistas, havia um rosto, o rosto de Arthur Holloway, e em sua mão, apoiada no freio sabotado, estava o anel do Falcão Vermelho. A multidão murmurou. As pessoas se inclinaram para a frente. Que absurdo é esse? Zombou Holloway, embora o suor escorresse por sua testa. Um desenho? Você me acusa com um desenho animado. É uma memória, disse Lucien. Uma memória de 3 testemunhas oculares que você tentou matar há 3 dias. Não faço ideia do que você está falando, zombou Holloway, recuperando a compostura. Você é um criminoso desesperado se debatendo no escuro. Segurança, removam esse lixo. Também temos isso, disse Sophie. Ela tirou um controle remoto da bolsa e apertou um botão. Uma tela de projeção atrás do palco desceu. Silas tinha feito seu trabalho. A filmagem era granulada, em preto e branco, datada de 14 de novembro. Mostrava um carro Lincoln Town estacionado na berma da I-90, a poucos quilômetros da ponte. Um homem saiu. Ele caminhou até um SUV preto estacionado à sua frente. O carro da família Moretti. O homem se inclinou sob o pneu. Quando se levantou, olhou diretamente para a câmera de trânsito. Era Holloway. O silêncio na sala era absoluto. Isso é uma falsificação profunda, gritou Holloway com a voz embargada. Truques da tecnologia. Você acha que um júri vai acreditar nisso? Não preciso de um júri, Arthur, disse Lucien suavemente. Só preciso da verdade. Você não tem nada, gritou Holloway, perdendo completamente a compostura. Você tem um bando de crianças mudas e uma garçonete. Ninguém vai testemunhar. Seus filhos são vegetais. Eles não podem falar. Sim, podemos. A voz era baixa, mas cortou a sala como uma faca. Todos se viraram. Saindo de trás das pesadas cortinas de veludo do palco estavam Léo, Mateo e Rocco. Eles estavam de mãos dadas. Vestiam pequenos smokings. Rocco deu um passo à frente. Ele parecia pequeno no enorme salão, mas mantinha a postura do pai. Ele apontou o dedo para Holloway. Você, disse Rocco. Sua voz estava rouca por falta de uso, mas clara. Você machucou a mamãe, disse Mateo, aproximando-se do irmão. Você furou a fila, concluiu Léo. Sua voz era a mais forte de todas. 3 vozes, 3 testemunhas, 3 filhos recuperando seu poder. Holloway olhou para os meninos como se estivesse vendo fantasmas. Não, impossível. Vocês não poderiam. Vocês não viram. Nós vimos o pássaro, disse Rocco. Na sua mão, Holloway instintivamente cobriu a mão esquerda com a direita. Foi uma revelação, uma confissão na linguagem corporal.
Flashes de câmeras explodiram. A imprensa, que estava cobrindo a gala, agora capturava a queda da década. Sirenes soavam do lado de fora. Polícia de verdade. O FBI. Enviamos as imagens para os federais há 1 hora, disse Lucien, aproximando-se de Holloway até ficar a centímetros de seu rosto. Eles estão aqui pelo crime organizado, pelo assassinato por encomenda e pela tentativa de assassinato dos mineiros. Acabou, Arthur. Holloway olhou ao redor. Seus aliados estavam se afastando. Os doadores olhavam para ele com repulsa. Ele estava sozinho. Ele se encolheu, sem forças para lutar. Era pela estabilidade da cidade. Vocês, Moretes, são o caos. Nós somos uma família, disse Lucien, e não se mexe com a família. Enquanto os agentes do FBI invadiam o salão, algemavam Holloway e o levavam embora sob uma chuva de flashes de câmeras, Lucon não o viu partir. Ele se virou para os filhos. Ajoelhou-se, ignorando as calças do smoking arruinadas. Abriu os braços. Meninos, ele disse com a voz embargada. Léo, Mateo e Rocco correram para ele. Eles colidiram com ele, enterrando o rosto em seu peito, e choravam. Não eram lágrimas silenciosas e traumatizadas, mas soluços altos e chorosos de alívio. Eles estavam deixando tudo sair. Sophie os observava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sentiu uma mão em seu ombro. Era Silas. Ele estava sorrindo, na verdade sorrindo. Você se saiu bem, garota, disse Silas. Sophie enxugou os olhos. Ela se virou para sair. Seu trabalho estava feito. A dívida estava paga. O mistério estava resolvido. Os meninos estavam seguros. Ela não pertencia a esse mundo de riqueza e câmeras. Ela caminhou em direção à saída. Sophie. A voz de Lucien a deteve. Ele se levantou, levantando Rocco nos braços enquanto os outros dois se agarravam às suas pernas. Ele olhou para ela do outro lado do salão de baile lotado. Aonde você vai? Vou para casa, disse ela. O contrato acabou. Lucien caminhou até ela. A multidão observava, hipnotizada. A temível máfia Down, o açougueiro, olhou para essa garçonete com uma intensidade que poderia incendiar a cidade. Você está em casa, disse Lucien. Lucien, eu não posso. Sou apenas uma garçonete. Você é... Eu sou um homem que estava perdido na escuridão, disse Lucien. E você foi a única que soube traçar um mapa para me tirar de lá. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Fique, sussurrou Rocco dos braços de Lucien. Fique, ecoaram Mateo e Lau. Sophie olhou para os 3 meninos que roubaram seu coração e para o homem que a aterrorizou e depois a salvou. Ela olhou para o vestido vermelho que estava usando, a armadura para uma batalha que ela havia vencido. Ela sorriu. Tudo bem, ela sussurrou. Eu vou ficar, mas vou cobrar horas extras por isso. Lucien riu, um som profundo e genuíno que ecoou pelo salão. Ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo que prometia para sempre. Um beijo que selou o novo pacto da família Moretti. Os trigêmeos comemoraram. As câmeras dispararam. E lá fora, a chuva finalmente parou, deixando o horizonte de Chicago claro e brilhante. E aí está, a incrível história de como um simples ato de gentileza em um prato sujo quebrou um silêncio que o dinheiro e o poder não conseguiam consertar. Isso prova que, às vezes, a voz mais forte não é a que grita mais alto, mas a que sussurra. Eu vejo você. Lucien Moretti recuperou seu império. Mas, mais importante, ele recuperou seus filhos. E Sophie, ela passou de garçonete a administradora do coração da família mais poderosa de Chicago. Isso nos lembra que nunca sabemos quais batalhas as pessoas estão travando por trás de seu silêncio. Seja aquele que oferece o lápis de cera, seja aquele que desenha o sorriso. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria desenhado no prato se fosse Sophie? Conte para mim nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder uma história comovente. Obrigado por assistir e até a próxima.